Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Aleluia! Levante suas mãos e adore o Senhor comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é conforto. A Tua palavra traz esperança, a Tua palavra traz resistência, a Tua palavra traz poder, a Tua palavra traz estratégia, Senhor. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Espírito Santo, visita-nos nessa noite, toca cada coração em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero abrir a palavra do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus? Eu quero ler um texto que está lá em Jonas. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 6. Aleluia. E falar sobre alguma coisa sobre princípios para um avivamento, para um despertamento espiritual. Avivamento é despertar. Muita gente hoje vivendo um sono profundo, um sono espiritual. Mas ainda é tempo, ainda é dia, e nós podemos acordar, nos levantar e nos colocar diante do Senhor para adorá-lo, para cumprir o propósito dele em nossa vida. Quantos querem cumprir o seu propósito? Amém? Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 6. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ali, verso 4, ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande, forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia, diga graças a Deus. Será que vamos escolher fazer a diferença nesse tempo chamado hoje? Ou será que vamos ignorar a queda livre, moral ao nosso redor? O que tem que acontecer para que haja um avivamento, um despertar espiritual? A gente sabe que durante a história da igreja, todo o despertamento espiritual começou com gente orando, e orando muito. Quem tem orado aqui ao Senhor? Amém? Quem tem saído da sua zona de conforto? Porque todo temor e toda situação insatisfatória com o desconhecido, com algo que a gente não sabe que vem, isso tudo é algo para nos levar à oração. Gente que orou muito, e orou porque estava insatisfeito com as circunstâncias, e levou essas pessoas a orarem. E quando essas pessoas foram para a oração, Deus então foi derramando um despertar espiritual. E eu creio nessa noite que eu e você, nós, a igreja, nós vamos participar do último e grande avivamento espiritual da face da terra. O princípio das dores, tudo que está acontecendo. Deus preparou um peixe para Jonas. Deus está preparando algumas circunstâncias globais na minha e na sua vida, maior do que todos nós juntos. Para quê? Para despertar aqueles que estão dormindo, para acordar. No livro de Jonas, avivamento é muito mais do que a história de um grande peixe
que alguns dizem que é baleia, mas baleia não é peixe, né? É mamífero. Trata-se do avivamento, até então, maior avivamento da história, quase 1 milhão de pessoas afetadas e alcançadas. Então nessa mensagem a gente pode aplicar alguns princípios, né? Para quê? Para o despertar desse avivamento. E a primeira coisa que nós precisamos para despertar espiritualmente é conferir a nossa bússola. O Senhor nos deu uma bússola, o Senhor nos deu algo para nós nos orientarmos por ela, por essa bússola chamada Palavra de Deus. Você pode louvar a Deus pela Palavra de Deus. Nós precisamos de direcionamento. Deus chama determinadas pessoas para determinados lugares, para alguns fins particulares. E no verso 2 aqui a gente vê Jonas capítulo 1 verso 2: levanta e vai à grande cidade de Nínive, prega contra o pecado. Mas quando Deus chama Jonas, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia o outro. Eis-me aqui, envia Abacuque, envia Oséias. Ele tinha os contemporâneos dele ali, mas Deus tem algo específico para cada um de nós. Talvez, se você olhar aqui como eu estou vendo do alto, a gente pode ver uma grande multidão. Talvez você se sente no meio dessa multidão hoje, mas os olhos de Deus enxergam você na multidão. Os olhos de Deus enxergam o seu coração em você. Os olhos de Deus enxergam tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. E Deus, quando nós nos abrimos para Ele e confiamos nele, Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Quantos creem, diga aleluia. Aleluia. Direcionamento, é isso que Deus deu para Jonas. Mas ele disse não. Será que alguma vez você já disse não para Deus? Hoje muita gente tem dito não para Deus, não com palavras, mas as pessoas têm dito não para Deus através das suas ações, através das suas atitudes. Muitas vezes a boca fala algo, mas o coração, o sentimento, a atitude e o agir está dizendo não. É como aquela parábola que está em Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, onde tem um pai com 2 filhos, e ele tem uma vinha, e ele chega no mais velho e fala: olha, vai trabalhar na minha vinha, vai trabalhar na minha seara, porque o pai procura trabalhadores. O Senhor da vinha, ele sai em busca de trabalhadores. Nós somos filhos, nós somos salvos, mas o Senhor da vinha procura trabalhadores. E ele chega naquele menino e fala: olha, vai trabalhar. Ele fala assim: pode deixar, meu pai, eu vou. Aí ele não vai. Chega no outro filho: vai trabalhar comigo. Ah, eu não vou. Mas depois ele vai. E aí Jesus pergunta, né, para todos: qual foi justificado, qual ali obedeceu? É claro que não foi aquele que proferiu palavras, mas foi aquele que teve atitude. Está na hora de nós, amados, como igreja, começar a ter atitude de igreja. Está na hora de nós, como igreja, começarmos a ter atitude de servos e começar a agir como tal. A igreja não é instituição, a igreja não é o templo, a igreja sou eu, a igreja é você. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Não é que você vai ficar esperando o inferno. Está dizendo que nós precisamos saquear as almas do inferno. É a porta do inferno. A gente tem que adentrar o inferno e começar a saquear as almas do inimigo. Nós precisamos de direcionamento. Então a primeira coisa lá no verso 2, Deus fala para Jonas: vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, Deus estava dando ali um direcionamento pessoal para ele, dizendo assim: aonde Deus quer que você vá. Cada um de nós temos a nossa Nínive pessoal. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você sabe aonde é a sua Nínive, aonde Deus quer que você esteja? Como eu falei, poderia ter mandado Amós, Abacuque, Obadias, que eram contemporâneos, mas Deus tinha algo para Jonas. Eu quero que você faça isso. Vá para Nínive. E a reflexão para nós nessa noite é: onde nós estamos indo? Só tem 2 estradas,
Só tem dois caminhos: é o caminho que leva para Tarsis, ou o caminho que leva para Nínive. O caminho que vai levar para o avivamento, ou o caminho que vai levar para a ruína. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Além desse direcionamento pessoal, também, continuando o verso 2 lá, ele fala: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E depois ele dá um direcionamento ali também: clama contra ela. É um outro tipo de direcionamento, um direcionamento específico, pessoal. Aonde Deus quer que você vá? Nínive. Específico: o que Deus quer de você? Eu quero que você vá e clame. Eu quero que você vá e clame contra o pecado. Nós, igreja, somos levantados para clamar contra o pecado. Nós não podemos ser coniventes com as coisas acontecendo ao nosso redor. Paulo diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. O que quer dizer conformação? É você ser colocado dentro de uma forma, e você se conforma, você se molda ao andar da carruagem, você se molda ao andar do mundo. E Paulo está dizendo assim: não se conforma, mas se transforma. Deus não fez você para colocar você numa forma. Deus fez você para você se desenvolver espiritualmente, e você ser transformado, e criar uma nova maneira, uma nova forma, uma nova maneira de clamar contra o seu Nínive, contra a sua Nínive. Aleluia! Talvez a sua família é a sua Nínive, talvez os seus parentes, a sua parentela é a sua Nínive, talvez os amigos lá no trabalho ou na faculdade é a sua Nínive, e Deus está falando: levanta, vai e clama contra ela. Mostra para a sua Nínive, mostra para o seu povo que eles estão em pecado e eles precisam se arrepender. Mostra que eu vou destruí-los se eles não se arrependerem. Deus foi bem específico. Clama contra Nínive, uma cidade que foi capital da Síria, uma cidade fundada por Nimrod, que foi um grande caçador, um dos grandes líderes da história, que se voltou contra Deus. O nome Nimrod quer dizer aquele que rebela, rebelião. A cidade de Nínive já foi fundada debaixo de rebelião. Hoje Nínive seria o Iraque moderno, estaria localizado ali na região do Iraque. Uma cidade de iniquidade, uma cidade de crueldade, brutalidade. Em Nínive eles queimavam seus filhos a Moloque, eles queimavam seus filhos, eles colocavam seus filhos em holocausto. Não pense que quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, que parece uma coisa absurda, porque da onde Abraão veio, de Ur dos Caldeus, da Caldeia, a prática de sacrificar as crianças e os filhos era muito comum. E hoje nós estamos vivendo uma Nínive social. As pessoas não estão sacrificando fisicamente as suas crianças, mas as pessoas têm esquecido das suas crianças. Essa sociedade tem matado as crianças. Essa sociedade, muitos pais têm sacrificado as crianças por causa de um tempo a mais do trabalho, sacrificado as crianças por causa de um prazer social, sacrificado os seus próprios filhos por estarem ligados na internet e esquecerem dos filhos. Crianças abandonadas na rua, e pasmem, crianças abandonadas dentro do próprio lar. Eles torturavam adultos. Hoje essa Nínive social tortura os adultos. É a depressão, é a indiferença, é a desigualdade social, é a guerra que nós vemos aí acontecendo. Que a palavra fala de onde vem as guerras, pelejas, vem da própria, dos desejos, dos seus deleites. Pessoas doentes na sociedade. E Deus continua falando lá no verso 2, dando um direcionamento pessoal. Aonde Deus quer que você vá para Nínive. Clama contra ela. O que Deus quer de você? Clama contra ela. E também ali um direcionamento com um propósito. A parte C ele fala assim: por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus deu todo o direcionamento para Jonas. Ele falou aonde queria que ele estivesse, o que ele teria que fazer e o porquê ele teria que fazer. Olha que direcionamento de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, nós recebemos toda a estratégia. Você não vai ficar perdido: mas o que eu vou fazer para Deus? Não, Deus vai te dar aonde Ele quer que você esteja, o que Ele quer que você faça e o porquê.
E quando você entende tudo isso, fica muito fácil fazer para Deus. É apenas a decisão de falar assim: Senhor, eis-me aqui. Então, que direção que você está indo? Deus está chamando pessoas para pregar contra o pecado. Marcos 16:15 é o ID, é a comissão. Não é para o pastor apenas, não é, é para toda a igreja. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, vá. Mas a gente entende que Jonas, ele disse não. E quando ele disse não, houve ali algumas consequências. Ele não considerou as consequências de dizer não para Deus. Muita gente está vivendo um sono espiritual. Muita gente com dons, com talentos, e tem dito não para Deus. Não, mas eu não falei nada para Deus. Mas as atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. É uma frase que eu sempre digo: aquilo que eu sou grita tão alto que as pessoas não ouvem aquilo que eu digo. As pessoas vão dar atenção na sua palavra quando a sua palavra for coerente com as suas ações. E quando nós começarmos a fazer o melhor para Deus, você cheio do Espírito Santo, você vai profetizar, como nós cantamos aqui: renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Ou será que temos cantado da boca para fora, irmãos? Quantos querem ser profetas de Deus aqui nessa geração, nesse novo avivamento? Esse avivamento último e grande, nós sabemos que não é um avivamento que vai partir dos púlpitos, ele vai partir da igreja, do povo. Que nós possamos ser um dos tais. Aleluia. Então, irmãos, o não gerou consequência. O primeiro erro de Jonas foi cair no erro da decisão, verso 3: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Nínive era o propósito, Tarsis foi a escolha carnal. Nínive era a estratégia de Deus, Tarsis era a zona de conforto. E é um perigo, uma decisão errada, tomar uma decisão para baixo, porque ninguém cai para cima, né? Só cai para baixo. Outro erro, além do erro da questão aí da decisão, o erro de decisão levou a um erro de direção, de direcionamento. Ele tomou a direção errada. Provérbios 14:12 e 16:25 diz assim: que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Pode parecer direito, pode parecer tá legal, Deus não mandou um raio na minha cabeça, opa, continua tudo bem. E aí a pessoa fica vivendo naquela zona de conforto, aquela falsa sensação de prosperidade, porque o inimigo é sutil, e ele sabe como trabalhar com cada pessoa, e ele vai lá e tira e deixa a pessoa na miséria. Tem pessoa que quando tira e deixa na miséria, ela vai buscar Deus, aí ele muda a estratégia: bom, então eu vou abastecer, eu vou encher de bens aquela pessoa, para ela ficar de boa. Então, irmãos, o que nós temos feito para Deus? Será que temos atendido o chamado? Como igreja temos atendido esses últimos dias que nós estamos vivendo? Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. É a verdade mais significativa da palavra de Deus, é a certeza da volta de Jesus. E um erro de direção, nós vemos aqui no verso 3, a escritura diz: e Jonas dispôs-se para fugir da presença do Senhor, desceu a Jope, olhou para o navio, né? Terceiro, comprou a passagem, e quarto, entrou no navio. Ou seja, quando alguém quer tomar uma decisão, geralmente é muito premeditado. Quando alguém quer se afastar de Deus, já vai premeditando. Deus dá várias oportunidades, como Deus está dando uma oportunidade para você hoje, voltar para os caminhos dele, se entregar e ser usado nas mãos dele. Essa é a igreja viva. Nós não somos espectadores, nós não viemos aqui para assistir um culto, nós viemos aqui para participar e cultuar a Deus e fazer parte desse culto. Aleluia. Então, irmão, é muito perigoso justificar a desobediência só porque as coisas parecem estar bem. Jonas achou uma ocasião, ele achou o navio, ele pagou a tarifa antes de embarcar. Todos pagam sua própria tarifa quando fogem de Deus.
E aí a gente entende que essa tarifa paga essa passagem paga pode sair muito caro, Então Jonas estava lá, ele olhou para aquele navio, estava operando no tempo favorável, o clima era favorável, o vento as ondas eram favoráveis. Jonas contou o dinheiro, o bilheteiro falou assim: ok, dá para entrar. E ele descobriu que tinha o suficiente para a viagem. Algumas pessoas pensam que só porque estão no navio, está numa barca aí, legal, o tempo está favorável, então deve ser vontade permissiva de Deus. Se Deus te chama para Nínive, você vai para Tarsis. Se Deus te chama para você fazer algo e você fica na zona de conforto, nós temos que ter um cuidado, porque mesmo que tudo parece estar bem, o navio está legal, o vento, o clima, as ondas estão legais, mas mais cedo ou mais tarde haverá uma tempestade, mais cedo ou mais tarde virá um vento forte para abalar as estruturas da ocasião do navio que você estará. A verdade é que quando nós queremos desobedecer à vontade de Deus, sempre haverá um navio, sempre haverá uma ocasião, sempre haverá amigos. Satanás sempre vai preparar um transporte, uma barca furada para você entrar. Aleluia. Mas além dele cair nessa decisão, o verso 4, o verso 5 que diz lá: o Senhor mandou ao mar um grande vento, olha aí, e fez uma forte tempestade, o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas desceu ao porão e, tendo se deitado, sabe o que ele estava fazendo no meio daquela tempestade, aquele alvoroço todo? Dormindo. Jonas estava dormindo no meio da tempestade, e isso é o que geralmente acontece com homens e mulheres que deixam a vontade de Deus. Tem gente que está tão acostumado já com as tempestades da vida, que virou rotina normal, dorme. Eu vou dormir, não posso resolver. E quem disse que somos nós que resolvemos as tempestades? Nós somos levantados como profetas dessa geração, e quando nós orarmos, a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E João 14:12 fala que nós faremos o que Jesus fez e coisas maiores ainda. Então eu creio que o mesmo Jesus que continuava sarando e curando, aquele que transformava a vida, continua no tempo chamado hoje curando, sarando e transformando vidas. Se você chegou doente nesse lugar ou com dor, em nome de Jesus você vai sair daqui curado, em nome. Quantos creem nessa palavra? Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Eu creio, fala assim: eu estou liberto em nome de Jesus, eu estou curado. Declara, profetiza, você é um profeta, uma profetisa de Deus. Profetiza que você está curado em nome de Jesus. Profetiza que a tua promoção já saiu. Profetiza que aquela documentação toda enrolada na justiça já foi resolvida em nome de Jesus. Por que precisamos de despertar espiritual hoje? Porque as pessoas estão dormindo, perderam a consciência da presença. Há um grande número de cristãos dormindo no meio da tempestade, enquanto o navio está afundando. Vira para o seu irmão e fala assim: acorda, desperta. Efésios capítulo 5, verso 14: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Se tem uma coisa que eu não gosto, irmãos, é quando vem alguém e fala assim: vira para o teu irmão e fala isso, vira para o teu irmão e fala aquilo, não é assim? Aí você não conhece a pessoa direito, você fica meio sem graça, aí você não sabe se você olha, se não olha, eu não gosto, mas hoje, como eu estou com o microfone, eu posso falar, né? Não tem problema não, né? Como diz, a minha vingança será maligna. Brincadeira, viu, irmãos? Mas é uma bênção. Você pode olhar para o seu irmão, só dar um sorriso com os olhos para ele. Está de máscara, mas sorria com os olhos, assim, balança a sobrancelha assim para ele, para o irmão, para a irmã. Isso. Até os olhos seus abençoam as pessoas. Até o teu olhar atingindo abençoa. Você crê nisso? Você foi levantado para abençoar. Você é a igreja do Deus vivo. Aleluia.
um sono profundo. Muitas pessoas sim, preferem dormir do que resolver o seu problema pessoal, preferem dormir do que resolver a coisa lá em casa. Irmãos, somos soldados de Cristo. Deus te levantou para você levantar e encarar de frente o teu problema. Você não está só. Geazi olhou lá e estava com medo, chegou para Eliseu um grande exército, e o profeta Eliseu: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E quando Geazi sai na janela de novo, ele não vê mais o exército do inimigo, mas ele vê um grande exército celestial ao redor. E eu creio no Salmo 91, que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Você teme ao Senhor? Você tem legião de anjos ao teu redor, a serviço de Deus, para ministrarem. Aleluia. Irmãos, é profundo. Então nós vemos ali o quão incrível as pessoas escolhem cair, né? Antes de acordar. Muitas vezes cair é consequência de uma decisão lá atrás. Cair é consequência de dizer não lá atrás. Mas ainda há tempo. Nós vemos aqui no capítulo 2 que Jonas acordou e orou. Ele foi jogado no mar, e um grande peixe ali, e 3 dias dentro do estômago daquele. Eu imagino que a situação não estava legal ali. Não é uma baleia que ele ficava andando, não, ele estava esmagado, e o peixe, imagine, nadando, e vai, e água na cabeça, e suco gástrico, e corroendo e queimando a pele dele, e entrando, e ali naquele desespero, na profundeza. Imagina a situação ali. Mas o Salmo 139, do verso 8 e 10, fala assim: se eu subir ao céu, o Senhor ali vai estar. Se eu descer no profundo das águas, o Senhor ali está. Se eu subir nas asas da alvorada e ir no infinito, nas extremidades do mar, ali o Senhor está. Ali a tua mão me guiará. Você tem uma mão guiando você. Não é a mão invisível de Adam Smith, da demissão, não, é a mão invisível, mas a mão do impossível, é Jesus curando, mostrando o caminho, te dando direção, mostrando aonde Ele quer que você vá, mostrando o que Ele quer que você faça, e também dizendo o porquê que Ele quer que você faça. Imagina esse erro, falta de direcionamento. Esse erro, porque ele não aceitou direcionamento pessoal específico e com propósito, gerou erros de decisão, de direção e de discernimento, e aí ele cai em trevas. Você já imaginou? Ali, às escuras, 3 dias dentro da barriga do peixe. Jonas, então, no capítulo 2, ele acorda e ora de dentro da barriga. Ele pediu uma segunda chance. Eu quero dizer para você, não importa, eu acho que você não está numa situação tão delicada quanto Jonas, e eu quero te dizer nessa noite, que Deus está te dando uma nova chance. Agarra essa chance, é a sua chance, é o seu momento, é a sua história. Aleluia. No capítulo 3, quando Jonas muda de ideia, o povo de Nínive muda de ideia, e o Senhor muda de ideia e não destrói o povo. Uma decisão de obediência pode desencadear muita coisa boa na tua vida. Se você resolver obedecer a Deus, não apenas você, mas você e seus filhos vão colher o melhor dessa terra. Mesmo que estamos vivendo um momento difícil, mesmo que a nossa geopolítica, a gente vê a situação de Rússia e Ucrânia, e agora a China com Taiwan, porque perceberam que ninguém vai fazer nada, né? Mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Eu creio na palavra de Deus que diz que nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade. Aleluia. Quanto tempo passará antes da gente obedecer a palavra de Deus? E para concluir a minha fala aqui, a maioria das pessoas está ouvindo uma frequência diferente.
poluição sonora, é muita informação, irmãos. É muita informação. É difícil a gente ler a palavra de Deus, mas se a gente começa a ler a palavra de Deus no celular ou no computador, começa a aparecer aquelas mensagens lá, né? Aí você está lendo, aparece, nem vou falar o tipo de mensagem que aparece lá. Então a gente precisa estar focado, amém? Os sons, poluição sonora, internet, a mídia jornalística, sensacionalista, ideologias humanistas, as ideologias humanas. Nós estamos vivendo o chamado humanismo. O que é o humanismo? Que nós podemos ser o que nós quisermos. O ser humano é o centro, o ser humano está no trono, e a gente entende que o cristianismo é cristocêntrico. Cristo está no centro de tudo. As ideologias humanistas, você pode ser o que você quiser. O cristianismo, você pode ser aquilo que Deus quer para você, porque aquilo que Deus quer para você é o melhor. Eu não quero ser aquilo que eu gostaria, eu quero ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Quantos querem ser aquilo que Deus quer que você seja? Fala: Senhor, me usa, Senhor, me transforma. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Avivamento, despertar, não depende, começa com você, é o seu próprio despertamento antes de tudo, o seu próprio avivamento. Não fique esperando um grande movimento, algo, abrir o céu e vir, cair, descer. Não, irmãos, é você. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê. Eu não falo o teu pai que te ouve, porque eu falei que não é palavra, é atitude. Então quando a gente vê, entra e ora, então o pai que te vê lá orando, ele vai te recompensar. Eu creio que Deus recompensa. Hebreus 11,6, que aqueles que buscam, necessário que creia que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Se você busca Deus, estou falando até enrolado aqui, irmão, porque eu quero terminar no horário aqui. Glória a Deus. Então, concluindo, verifique a sua bússola, considere as consequências do não. A bússola é a palavra de Deus, ela vai gerar para você direcionamento pessoal, aonde Deus quer que você esteja, direcionamento específico, o que Deus quer que você faça, direcionamento com propósito, o porquê Deus quer isso de você. E não caia no erro de dizer não, e cair no erro de decisão, erro de direção, erro de discernimento, e o erro de cair de queda nas trevas. Porque quem vai pagar o custo por isso? É você também. Mas falar não para Deus, quem pode pagar o custo do seu não, pode ser seus filhos. E ao contrário, quando você diz sim para Deus, quem vai ser abençoado e receber, também seus filhos vão receber o melhor, porque eles têm um pai, uma mãe que busca a Deus. Irmãos, poluição, 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois virá o tempo, hoje, em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. A gente está vendo mestre, coaching, mestre, as pessoas seguindo. Eu sigo tanta gente, mas será que eu sigo a Cristo? Será que eu sigo a Jesus? Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para fábulas, para mitos. Você tem ouvido a voz de Deus? Amém? O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. No verso ele diz que a bondade e a misericórdia vai nos seguir todos os dias da nossa vida. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor é seu pastor? Amém? Vamos fazer a pergunta ao contrário. Você é a ovelha desse pastor? Você tem dito sim para Deus? Você tem deixado Deus te usar? Você tem dito para o Senhor, eis-me aqui?
Eu quero fazer a diferença nessa geração. Se você quer fazer a diferença nessa geração, levante suas mãos e adore o Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade. Te agradecemos porque eu creio que o Senhor está mudando pessoas. Te agradecemos porque o Senhor, mesmo pessoas que figuradamente dizendo estão na barriga, no ventre do pecado, no ventre da prostituição, da pornografia, do vício, eu creio que hoje essas pessoas orando, o Senhor está dando uma nova chance, o Senhor está dando uma nova oportunidade. O Senhor não olha o passado, mas o Senhor está vendo o presente e o futuro glorioso, Senhor, que cada um terá aqui. A palavra de Deus, ela diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei essa terra. E nós cremos que seremos sarados, Senhor, espiritualmente, emocionalmente. E o Senhor vai levantar um exército forte, Senhor, para buscar os perdidos, para invadir o inferno e saquear as almas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue falando em nosso espírito, para a glória do teu santo nome. Digam amém. Aplauda o Senhor nessa noite, dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.